Vou contar uma parte surpreendente da história desse personagem. Aprendi a dirigir em um Ford Pinto de 1976. Eu sei que você está pensando que é muito legal para isso. Certamente um Corvette, mas não. Era um Ford Pinto laranja com painéis de madeira falsa na lateral para estilo. Se você nasceu antes de 1980, deve estar se perguntando como você sobreviveu. Como sabemos, o Ford Pinto tinha falhas de design que faziam com que, se atingido por trás por outro veículo, o carro, apenas um vento forte o faria explodir em chamas. E como o carro que a Ford descreveu como o pequeno carro despreocupado que foi construído para ser tão indestrutível quanto um modelo T, passou a ser considerado um dos carros mais perigosos já construídos, é uma história que merece ser lembrada. Antes do termo carro subcompacto ser cunhado, havia fabricantes de carros pequenos nos Estados Unidos. A Crossley Corporation produziu carros leves entre 1939 e 1952, mas quando as três grandes montadoras começaram a produzir carros maiores em massa, o mercado para a Crossley desabou, levando a empresa à falência. Desde os anos 50, vários carros compactos, como o Nash Metropolitan, fabricado na Inglaterra para o mercado americano, e principalmente o Volkswagen Beetle, foram importados encontrando um nicho num mercado americano dominado por veículos maiores. A Volkswagen destacou seu design singular em sua campanha de marketing com o slogan "Pense pequeno". Em 1970, a Volkswagen Group of America vendeu mais de 500 mil carros em mais de 1.000 concessionárias, obtendo 7% do mercado automotivo dos Estados Unidos da América. Os fabricantes americanos começaram a notar a tendência e a desenvolver seus próprios modelos. O American Motors Gremlin, lançado em abril de 1970, foi descrito em seu marketing como o primeiro importado construído na América. Segundo o site de revisão de carros Victory and Reseda, o Gremlin surgiu em 1970 para os curiosos e os que riram dele. Alguém notou que o Gremlin era metade de um Hornet de 2 portas? Apesar disso, o Gremlin alcançou vendas respeitáveis, ultrapassando $25 mil em seu ano de lançamento. Uma edição de 1971 da Popular Mechanics notou que há um toque definitivo sobre o Gremlin, uma personalidade única, dizem os proprietários. Quando questionados, o principal motivo para a compra do carro foi a economia. No outono, a Chevrolet lançou o Vega, um carro muito elogiado. A revista Motor Trend nomeou o Vega como o carro do ano em 1971, um design que enfrentou muitas dificuldades no assunto de outro episódio de O Cara da História. Segundo John R. Danley, da Universidade do Sul de Illinois, em artigo publicado na Business Ethics Quarterly, em 2005, a Ford tinha a intenção de produzir o Pinto. A discussão era porque o mercado de carros pequenos raramente é lucrativo e os fabricantes de automóveis americanos estavam debatendo se tentavam competir com as pequenas importações ou simplesmente ignoravam esse espaço e se concentravam em linhas mais lucrativas. Lee Iacocca, então vice-presidente executivo da Ford Motor Company, defendeu a ideia de a Ford produzir um subcompacto. Iacocca estava na Ford desde 1946 e havia participado do design de vários modelos de sucesso, notavelmente o Ford Mustang. O argumento de Iacocca não era apenas competição no mercado de carros subcompactos. Ele argumentou que se a Ford competisse com as importações nesse mercado, seria mais difícil para elas ganharem espaço nos Estados Unidos da América e construírem concessionárias, impedindo-as de competir em mercados mais lucrativos. 2. Se alguém começasse comprando um Ford como seu primeiro carro, provavelmente compraria outro Ford ao trocá-lo. O Pinto era considerado o projeto de Iacocca, e sua aprovação pelo Conselho em janeiro de 1969 foi uma vitória para ele. Danley explica, dado o ambiente extremamente competitivo, Iacocca impôs a regra 2000, ou seja, o Pinto não poderia pesar mais de 2.000 libras e custar mais de $2.000. Iacocca sabia que outros fabricantes americanos estavam produzindo seus próprios modelos, e, portanto, a Popular Mechanics observa que ele exigiu um prazo de entrega de apenas 25 meses, um recorde na época e ainda impressionante hoje. Escrevendo na edição de 1992 do jornal Management Decision,
as autoras Marilyn Helms e Betty Hutchins explicaram que quando foi tomada a decisão de produzir o Pinto, foi dado o menor cronograma de planejamento de produção da história. A diretiva veio do topo, do presidente Lee Iacocca, que enfatizou que o Pinto não deveria pesar 1 onça a mais de 2.000 libras e não custar 1 centavo a mais de $2.000, e que a segurança não era uma prioridade porque segurança não vende. Um tribunal determinaria posteriormente que o Pinto foi um projeto apressado, onde o estilo precedeu e ditou o design de engenharia mais do que o usual. A colocação do tanque de combustível foi uma das decisões de engenharia ditadas pelo estilo. Nomeado após o pônei malhado, Victor e Reseda disseram que foi ideia de Lee Iacocca, mas em vez de adaptar uma plataforma global, o Escort europeu optou por ser totalmente americano. O resultado foi um monobloco compacto e leve, com motor de 4 cilindros, transmissão manual ou automática, disponível em versões coupé e perua. O design também foi vendido como Mercury Bobcat da Ford. O design exterior do carro por Robert Aitin da Ford gerou polêmica. Conforme o San Bernardino Count Sun de junho de 1972, o Pinto provou que um carro econômico não precisa ser feio. Em 2009, a Business Week listou o Pinto como o 8º carro mais feio dos últimos 50 anos. Para ser justo, o Gremlin ficou em 6º lugar. O Ford Pinto estreou no Salão do Automóvel de Chicago e foi colocado à venda em 11 de setembro de 1970. Inicialmente só havia a versão sedã, mas um hatchback foi lançado em fevereiro do ano seguinte. A Ford comercializou o carro como pequeno carro despreocupado. Anúncios descreviam o Pinto como um pequeno carro que poderia livrá-lo de preocupações automotivas, desde altos preços e contas de gasolina, até manutenção, reparos, potência, estabilidade, espaço e silêncio. O pequeno carro despreocupado resolve tudo. Com mais espaço interno que o Fusca e preço de pequenos importados econômicos, a Ford disse que o Pinto era uma pequena ideia melhor da Ford. A reação inicial foi positiva. Victor e Reseda escrevem que, com o Gremlin gerando algumas risadas e o Vega sofrendo recalls, o Pinto parecia ser o vencedor entre os outros 3. Até 1974, mais de 500.000 Pintos foram vendidos. Apesar de Victor e Reseda continuarem, as coisas pareciam estar indo bem até que alguém foi atingido por trás em um Pinto. A introdução do Pinto se deu em um momento crucial da regulamentação automotiva nos Estados Unidos da América. Em 1966, Ralph Nader, defensor do consumidor, publicou o livro Inseguro a Qualquer Velocidade: Os Perigos Projetados do Automóvel Americano. O livro afirmava que as montadoras americanas hesitavam em investir em segurança e se opunham às tentativas de regulamentação da segurança automotiva. O livro mudou as atitudes públicas e foi o livro de não-ficção mais vendido de 1966, incitando audiências no Senado. Isso levou à criação do Departamento de Transportes dos Estados Unidos da América e agências para estabelecer e aplicar padrões de segurança rodoviária e automotiva. A Lei de Segurança Rodoviária de 1970 combinaria essas agências, criando a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário, ou Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário. Dunley escreve que, em 1969, a nova agência lançou uma proposta para novas regulamentações para tratar de questões de sobrevivência pós-acidente. Isso incluía requisitos para a integridade do sistema de combustível. Na época, eram apenas propostas lançadas para comentários sob as regras do Ato de Procedimentos Administrativos de 1946. A Ford e outros fabricantes dos Estados Unidos da América responderam durante a fase de comentários. Dunley escreve: em 19 de setembro de 1973, a Ford apresentou uma petição para reconsideração da norma de segurança de veículos motorizados federais número 301. O anexo 2 continha uma análise de custo-benefício feita por 2 engenheiros da Ford. O relatório analisou os custos e benefícios sociais das regulamentações propostas sobre incêndios em tanques de combustível. Esse anexo voltaria para assombrar a empresa.
Enquanto isso, a Ford iniciou os testes em antecipação às novas regulamentações, começando por testar Ford Mavericks modificados e então, em 1970, o primeiro modelo do Pinto. Dunley observa que, apesar dos testes demonstrarem vulnerabilidade do combustível, não havia padrões federais na época, e as regulamentações propostas abordavam apenas colisões frontais. Helms e Hutchins mencionam que a ferramentaria ocorria simultaneamente ao desenvolvimento do produto. Assim, quando os testes revelaram um defeito grave no tanque de gasolina, as máquinas de ferramentaria do Pinto, avaliadas em 200 milhões de dólares, estavam quase prontas. A Ford decidiu não resolver os problemas encontrados em seus testes de colisão. Em 1970, a Ford decidiu que o Pinto de 1973 atenderia aos padrões propostos de 1969, mas as regulamentações ainda não haviam sido promulgadas. Até então, a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário propunha regulamentações mais rigorosas, incluindo requisitos para colisões traseiras e capotamentos. Porém, as novas normas só entrariam em vigor no ano modelo de 1977. Dunley escreve que o Pinto de 1974 já estava em produção, e a Ford decidiu contra modificações nos Pintos de 1975 e 76. A Ford tinha soluções para atender às novas normas, mas optou por não implementá-las antes das regulamentações entrarem em vigor. A Ford se arrependeria dessas decisões. Dunley observa que, em 1977, a Ford enfrentava problemas jurídicos e de relações públicas. Cerca de 177 processos foram movidos contra a Ford por morte ou ferimentos causados por falhas no tanque de combustível em colisões traseiras. Entre os casos mais importantes, começou em 1977, referente a um acidente em maio de 1972. Grimshaw v. De acordo com o juiz superior Stephen K. Tamura, um Ford Pinto hatchback de 1972 parou repentinamente em uma rodovia e pegou fogo ao ser atingido por trás por outro veículo. Lily Gray, motorista do Pinto, morreu devido a queimaduras e Richard Grimshaw, de 32 anos, passageiro, sofreu queimaduras graves e desfigurantes no rosto e corpo. Grimshaw e os herdeiros da Sra. Gray processaram a Ford e outros. O juiz observa que o estilo ditou o design, colocando o tanque de combustível atrás do eixo traseiro, onde havia menos espaço de esmagamento comparado a outros carros americanos. O teste de colisão durante o design mostrou que o sistema de combustível do Pinto não atendia ao padrão proposto pela Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário de 20 milhas por hora. No entanto, a Ford lançou o Pinto no mercado sem corrigir os defeitos conhecidos. O juiz observou que Harley Kopp, ex-engenheiro e executivo da Ford responsável pelos testes de colisão, testemunhou que a alta gestão da Ford decidiu produzir o Pinto, cientes de que o tanque de gasolina era vulnerável a rupturas em baixas velocidades, de impacto traseiro, com risco significativo de morte ou lesão por fogo, e sabendo que as correções eram viáveis a um custo nominal. Ele testemunhou que a decisão da gestão foi baseada na economia de custos resultante da omissão ou adiamento das correções. Após um julgamento de 6 meses, um júri concedeu a Grimshaw $2.516.000 e aos Grays $559.680 em danos compensatórios. Mais notavelmente, porém, o júri concedeu a Grimshaw 125 milhões em danos punitivos. Na época, acreditava-se que os danos punitivos foram a maior indenização já concedida em um caso de responsabilidade do produto e lesão pessoal nos Estados Unidos da América, mas o juiz reduziu para 3,5 milhões. Apesar disso, foi a maior indenização por danos punitivos já vista na Califórnia até então. A Ford recorreu da sentença que foi mantida. Depois disso, a empresa decidiu resolver outros casos extrajudicialmente. Durante o julgamento, a revista Mother Jones publicou o artigo Pinto Madness. O artigo destacou o anexo incluído no recurso da Ford de 1973, as regulamentações da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário. Segundo Dunley,
O anexo 2 apresentava uma análise de custo-benefício feita pelos engenheiros da Ford, E.N.S. Grush e C.S. Sonby. O relatório avaliou os custos e benefícios sociais das regulamentações propostas sobre incêndios em tanques de combustível. A interpretação da Mother Jones do anexo foi que a Ford esperou 8 anos, porque sua análise interna de custo-benefício, que atribui um valor em dólar à vida humana, disse que não era lucrativo fazer as mudanças mais cedo. Segundo a Mother Jones, o Dr. Leslie Ball, que trabalhou na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, disse que a liberação para a produção do Pinto foi a decisão mais repreensível na história da engenharia americana. O especialista em segurança de Los Angeles, Byron Bloch, considerou extremamente irresponsável a Ford ter colocado um tanque tão fraco em um local tão inadequado, em uma traseira tão macia. Parece feito para explodir. Premeditado. Mother Jones estimou a partir de dados da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário que entre 500 e 900 fatalidades resultaram de incêndios no Pinto. O artigo ganhou um prêmio Pulitzer. Muitas das alegações feitas no texto da Mother Jones foram repetidas em um episódio do programa 60 Minutes da Columbia Broadcasting System. Em 1978, a Ford concordou com um recall voluntário de cerca de 1,5 milhão de Pintos e Bobcats, apesar do Pinto atender às regulamentações relevantes da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário. Mas um ano depois, cerca de um terço dos veículos recolhidos não haviam recebido as modificações do sistema de combustível. Embora não tenham sido identificados problemas significativos com o Pinto de 1979, o carro já havia ganhado a reputação de ser inseguro. As vendas caíram e 1980 foi o último ano de produção. No total, mais de 3 milhões e 100 mil unidades foram produzidas entre 1971 e 1980. O caso Pinto é um marco na ética corporativa e responsabilidade do produto. Dunley afirma que, em relação ao raciocínio moral e à culpa, o caso é comumente considerado uma conclusão evidente, sem exigir muita reflexão. Porém, análises consecutivas levam a conclusões inesperadas. Em um artigo de 1991, na Rutgers Law Review, Gary Schwartz, da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia em Los Angeles, conclui que várias concepções errôneas significativas cercam o entendimento público do caso. Dada a força cumulativa dessas concepções errôneas, o caso provavelmente pode ser referido como mítico. O anexo 2, muitas vezes mal interpretado como um cálculo corporativo insensível do valor da vida humana, não foi compreendido corretamente. O professor Lee Winsel, da Universidade Virginia Tech, explicou em 2021 que o documento não era sobre pintos. O assunto era capotamentos, não colisões traseiras. O foco não era em processos judiciais ou decisões internas de design, mas sim em decisões externas de regulamentação. O anexo não deu um cálculo do custo dos processos judiciais versus o custo de resolver o problema de combustível do Pinto, mas sim usou um valor padrão da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário para considerar o custo da nova regulamentação em toda a indústria. O anexo não atribuiu um valor monetário à vida humana e decidiu que fazer mudanças não era lucrativo, contrariando a sugestão da Mother Jones. Na verdade, ele não refletiu a tomada de decisões internas, não auxiliou nas possíveis mortes do Pinto devido ao design do combustível e não impactou as decisões internas sobre o design do veículo. Além disso, 500 a 900 acidentes fatais resultou de uma incompreensão dos dados da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário, que representavam fatalidades e encapotamentos em toda a indústria, não mortes por incêndios no Pinto. O número real não era de 500 a 900, mas sim 27. Em agosto de 1978, o estado de Indiana processou criminalmente a Ford devido às mortes de 3 adolescentes em uma colisão traseira envolvendo um Pinto. O estado alegou que as ações da Ford equivaliam a homicídio culposo. Segundo a Associated Press, Harold McDonald, vice-presidente de engenharia da Ford, defendeu a decisão de posicionar o tanque de combustível atrás do eixo traseiro, argumentando que o tanque deveria ficar o mais distante possível do motor. Em defesa da empresa, ele mostrou uma estatística surpreendente que contraria a imagem de armadilha de fogo. Um estudo federal
mostrou que em 1975 e 1976, 1,9% dos carros da nação eram Pintos. Apenas 1,9% dos acidentes fatais com fogo, uma média de 13 por ano, ocorreram em um Pinto. Apesar de sua reputação temível, o registro de fatalidades por incêndio do Pinto era mediano para subcompactos. Em termos de fatalidades totais, o desempenho foi similar ao Vega e Gremlin e significativamente melhor que o Volkswagen Beetle. Dunley conclui que, considerando os fatos conhecidos, há poucas evidências de que o mito do Ford Pinto tenha qualquer fundamento. Matthew Lee e David Ehrman argumentam na edição de 1986 do Presidential Studies Quarterly que a narrativa do Pinto é resultado de uma febre jornalística pós-Watergate, na qual conspiração, cálculos morais e irregularidades organizacionais eram regularmente destacados por repórteres. O termo revisionismo histórico é comum, mas a história está sendo constantemente revisada, conforme novos dados são coletados ou novas perspectivas históricas são adquiridas. Essa é a disciplina da história, e talvez uma revisão atrasada seja admitir que todas as coisas horríveis sobre a Ford Motor Company e o Pinto nos anos 70 e 80 podem ter sido exageradas. O monstro pode não ter sido tão monstruoso quanto pensávamos, mesmo que a reputação do carro continue. Assim, a grande controvérsia do Pinto. Os designers da Ford sabiam das falhas de design que poderiam custar vidas, mas não as corrigiram. Contudo, os motivos para essas decisões podem não ter sido tão maliciosos quanto foi dito. Embora a reputação do carro como uma armadilha de fogo e uma armadilha mortal tenha sido exagerada, a realidade é que você estava tão seguro em um Pinto quanto em um American Motors Corporation Gremlin ou Chevy Vega, e provavelmente mais seguro do que em um Volkswagen Fusca. Mas explodir o mito do Pinto pode levar muitos de nós, crianças dos anos 70 e 80, a nos perguntar se toda a nossa infância foi uma mentira. Espero que você tenha curtido este episódio de O Cara da História. Confira nossa comunidade em thehistoryguy.locals.com, nossa página na web em thehistoryguy.com e nossos produtos em teespring.com ou reserve uma mensagem especial do Cara da História no Cameo. E se você quiser mais episódios de História Esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.